Já pude assistir a nova obra Hot Milk e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Hot Milk conta a história de uma jovem que cuida cautelosamente de sua mãe, extremamente metódica, rabugenta e até mesmo explosiva. Assim, elas vão para uma ilha porque sua mãe está com uma doença que pode ser terminal ou não. Essa doença faz com que ela precise constantemente, como forma de tratamento, falar sobre pessoas que aprontaram com ela, que fizeram malícias com a própria, entre muitas outras coisas, muitas maldades. Assim, nossa adolescente, Sofia, a protagonista, questiona se ela é tão parecida quanto a própria mãe e se ela seguirá o mesmo caminho. Hot Milk é um filme quase bressoniano em seu método, em seu fazer. Para aqueles que não conhecem Bresson, Robert Bresson é um famoso cineasta que evocava muito nos seus filmes o diálogo. Ele queria expor cada vez mais a forma como o diálogo entrava em cena e na mise-en-scène do próprio filme. Mise-en-scène, para aqueles que não sabem, é a construção do filme, os elementos dispostos em tela, a construção de uma cena em si. Então, aqui acompanhamos essa jovem, que está constantemente em diálogo consigo própria e com os outros para tentar achar quem ela é, Se ela vai seguir os mesmos passos da mãe ou se ela vai se subverter, ser subversiva e, de fato, trilhar o seu próprio caminho, etc. É um filme que justamente vai tratar dessa questão da dualidade em relação a essa jovem e esse espírito selvagem, rebelde, que a juventude pode trazer às pessoas. Será que ele fica para sempre ou será que nós nos submetemos às mesmas instâncias daqueles que nos criam? E eu gostei de como o filme arranja todos os seus recursos. De fato, tudo aqui parece ser muito bem servido a esse estilo bressoniano. Eu senti que o filme está envolto dessa atmosfera e que ela sempre paira e paira cada vez mais. Então essa atmosfera, dos diálogos, de constante descoberta, está presente no filme. A obra justamente se trata sobre isso. É uma forma de tentar capturar quem é aquela protagonista através das imagens do próprio filme. Um filme que fala com as suas imagens, mas com os diálogos também. Afinal, o filme é imagem, mas filme também é a disposição de conteúdo em tela. Como a imagem consegue dizer algo ao espectador. Aqui, isso tudo é muito bem trabalhado. A câmera, de fato, tem um enfoque especial nessa jovem. Constantemente vemos elas por todos os ângulos. Essa jovem está repleta de ângulos de câmera. É como se nós a descobríssemos cada vez mais. A câmera que constantemente a acompanha e quase a cerca para descobrir quem ela é de fato, E se ela vai seguir de fato esses passos, da mãe, da temerosa mãe, nessa figura materna que assombra a protagonista. Então, é um filme de confronto. Será que de fato essa pessoa que nos apegamos tanto, que nós nos simpatizamos por, será que ela continuará esse caminho de impetulância, que a família dela preserva? Ou será que ela virá com sua inerência à geração Z e acabará, de fato, com todas essas instâncias pré-estabelecidas em si? É um filme que constantemente se utiliza, de uma sutileza nas imagens. Nada aqui é envolto de grandiosidades, mas sim sutilezas. Essa protagonista que pouco se apresenta, mas que muito se entende. Muito se entende porque ela está presente constantemente na tela por esses ângulos, como eu já havia mencionado. Então, aqui é um filme que, Hot Milk é um filme que pouco se estende nas suas palavras, mesmo sendo sobre as próprias, Ele tem muitas cenas justamente de observação, o espectador em contato direto com somente uma observação da protagonista, Temos ela andando por aí sem dizer nada, sem apresentar nada, e é isso que faz o filme, isso que forma a narrativa, porque queremos a conhecer e queremos justamente saber o seu caminho, sua jornada pessoal e também interpessoal, Como ela está em relação aos outros,
como são seus sentimentos, etc. Assim, a narrativa se reconhece em questão de direção, com essa montagem extensiva, como eu já havia mencionado, né? Um filme que ele supostamente é muito parado, né? Pode ser julgado como muito parado, mas na verdade é um filme que muito diz através dessas pausas que o próprio tem. Né? Ele é um filme calmo, sutil, mas que através dessa sutileza ele consegue dizer tanto ao espectador quanto à própria personagem da Sofia, né? A conhecemos, a contemplamos pela sua beleza, tanto em personalidade quanto beleza física mesmo, e sabemos toda a sua desenvoltura e tememos, né, pelo seu caminho. Será que ela seguirá os passos da ousada mãe, que a tanto reprime, né? Afinal, o nome do filme é Hot Milk, justamente essa relação materna é constante aqui, essa relação de abusos através de uma certa maternidade, né? Será que Sofia passará por isso? Será que ela tomará ao redor do filme essa figura de maternidade? Ela virará uma mãe ou coisa do tipo? Não sabemos. O que sabemos é que temos que constantemente acompanhá-la para justamente saber o enfoque dessa narrativa, o que acontecerá com Sofia e será que erros do passado serão recorrentes na vida de algumas famílias por aí? Não somente Sofia. Essa é a indagação do próprio longa em relação ao espectador. Eu acabei por achar muito interessante como Hot Milk arquiteta todos esses estilos, né? É diálogo, é cena, tudo ali se movimenta de forma sucinta, mas ainda assim está constantemente presente. E é muito bom como tudo está prestes a acabar e não ao mesmo tempo nesse filme. Sentimos um ar de melancolia, depressão, né? Vemos as personagens em cenários quase místicos, fantasiosos, porque elas viajam justamente para regiões muito ricas, né? Para fazer esse tratamento da mãe, né? Que está com essa doença, etc. Que justamente vemos que por causa dessa doença ela ainda piorou a forma como trata a própria filha. E justamente vemos esse misticismo, mas em volta de personagens completamente quebrados, que tem um naturalismo por si só, tem um realismo em si. Então é um filme também de contraste em relação aos ambientes esbeltos, quase tragicômicos, né, de uma tragédia grega, mas em volta desses personagens que são humanos e que estão envoltos de suas próprias tragédias, mas tragédias novas, tragédias do século XXI. Essas relações maternais entre geração Z e gerações anteriores, né? Como que isso se comunica atualmente. É um filme que resgata o passado, resgata Bresson, resgata essa arquitetura mais composta, mais robusta, mas justamente para falar entre as vertigens, né, os pontos de culminância e de disparate, né, entre uma geração mais nova e uma geração mais velha. E como isso tudo se comunica justamente com o atual, com o momento em que nós falamos. Ao final, Hot Milk é um filme quase pós-moderno, porque ele vai falar da nossa modernidade justamente. Em relação ao antigo, será que o antigo funciona ou será que temos que quebrar tradições antigas? É justamente isso que o longa propõe, uma conversa, uma discussão a partir desse centro familiar caótico que Sofia e sua mãe têm. E assim, tudo é se desenvolvido através de uma calmaria, algo justamente bressoniano, mas que vai ganhando cada vez mais volume e conversas atuais, diálogos sobre o período atual, como que ele se comunica justamente com o espectador e também como toda a sua montagem sutil, elementos arquitetônicos, etc., vão se sugerir em cena, em mise-en-scène, como eu já havia dito. Então, eu vou colocar aqui para Hot Milk uma nota 8 de 10. É um filme que eu de fato gostei. Eu gostei pela discussão, eu gostei pela maneira como ele trata os elementos dispostos em cena e também sua montagem e direção. Ela justamente sabe o que fazer através desses elementos bressonianos e sabe como colocar o novo em cena, né? Fazer essa geração Z confrontar a antiga através desses elementos que todos nós, amantes de cinema, conhecemos. Então acaba por ser um longa que vai discutir passado e presente através de uma montagem sutil, elementos de câmera sutis, tudo nesse filme toma seu tempo, mas toma o seu tempo por uma razão. Será que vivemos em tempos acelerados, em que quebramos tradições, ou será que nós as seguiremos? O
que acontecerá? Assista a Hot Milk. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!